Convido a igreja a abrir a palavra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Nós vamos dar continuidade à nossa exposição da carta, Efésios 5. Essa carta que foi escrita, uma das cartas de Paulo escritas na prisão, quando a igreja estava preocupada com ele, e ele consola a igreja com a mensagem maravilhosa do poder de Deus, da soberania de Deus na salvação do ser humano e as implicações disso. Nós estamos vendo agora, a partir do capítulo 4, as implicações dessa obra de salvação através do Senhor Jesus. Capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Nos diz assim a palavra do Senhor: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impundicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos orar mais uma vez. Te damos graças, ó Deus, por este culto, por lembrarmos dessa data tão importante, quando a igreja estava tão morta, vivendo nas trevas, e o Senhor resgatou a igreja, o Senhor fez com que homens sérios, os pré-reformadores, os reformadores, como Lutero, Zwinglio, Bullinger, Calvino e tantos outros mais, trouxeram novamente à igreja a palavra do Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Deus, pela vida de cada um deles, e nós te louvamos pela tua palavra, que continua valendo, operosa na nossa vida, viva, eficaz. Apesar de ter sido escrita há tantos anos atrás, ela é atual para os nossos dias. Por isso, ajuda-nos com o teu Espírito a entendê-la e a colocá-la em prática no dia a dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. A Reforma Protestante, ela surgiu num momento bastante curioso, interessante, porque antes dela aconteceu o que nós chamamos de Idade das Trevas, onde as pessoas esqueceram do conhecimento, viviam na ignorância dos seus pensamentos. E a igreja, desviada da palavra, fomentava essa ignorância. A ideia era, ninguém pode conhecer a Bíblia, ninguém pode estudar a Bíblia, ninguém pode conhecer as áreas da ciência, porque senão começa a ter conflito, com a própria igreja, com os ensinamentos da igreja romana. E acontece que Deus, ele faz surgir um movimento, não somente a Reforma Protestante, mas o movimento do renascimento cultural, do chamado humanismo, onde há uma volta ao conhecimento, uma volta à busca desse conhecimento. Começam a surgir universidades humanistas, onde todos estão sedentos por conhecer, não querem mais viver na ignorância, querem voltar ao conhecimento das artes, da filosofia, das letras, da ciência. E Deus começa a trabalhar no coração não somente dos reformadores, mas de toda uma nação. Há uma curiosidade muito interessante: se Deus não tivesse trabalhado a política na Alemanha, Lutero não teria conseguido proclamar a reforma. Ele seria prontamente morto logo em seguida das 95 teses.
porque a ordem papal era que ele fosse julgado em Roma, e com certeza dali ele não mais sairia, ele seria condenado e condenado à morte. Mas o príncipe Frederico foi aquele que não permitiu que Lutero fosse julgado em Roma, na dieta de Worms, e ele disse assim: não, eu sou o príncipe da Saxônia e ele precisa ser julgado aqui. Então ele foi julgado em Worms, e o príncipe dá um jeitinho de sequestrar Lutero sem o próprio Lutero saber, e esconde ele no castelo, o castelo de Wartburgo, onde ele fica ali por 1 ano. E você vê a mão poderosa de Deus, a providência de Deus agindo o tempo todo, até na questão política, para que a igreja pudesse proclamar esse retorno às Escrituras. O texto vai falar de trevas e de luz, e a gente pode fazer essa lembrança de que antes da reforma a igreja vivia em trevas, a igreja não conhecia a luz do Senhor. A partir da reforma eles voltam para a luz do Senhor. E o que é curioso é que Paulo vai dar várias ordens aqui. Paulo ele segue a linha de mandamentos, de ordenanças. Só que antes de dar as ordens, ele dá um dado importantíssimo. Aliás, é muito semelhante ao que Paulo faz com os próprios 10 mandamentos escritos por Moisés. Antes de Moisés dar as ordens: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome de Deus em vão, e todos os outros mandamentos, antes dele dar os mandamentos, ele dá um dado importante. Moisés diz assim, que eles foram tirados do Egito, eles foram libertos do Egito. Então o que Moisés quer enfatizar é que é possível cumprirmos a lei de Deus não por nós mesmos, mas pela graça de Deus, pela obra que Deus opera na nossa vida. E Paulo segue a mesma linha de raciocínio de Moisés em Êxodo 20, dos 10 mandamentos. Antes de dar as ordens, olha só o que ele diz no verso 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Mas é possível imitar Deus? Como nós, pecadores, falhos, conseguimos imitar o nosso Deus, que é tão santo, tão poderoso, tão sábio, que nunca erra? E nós temos um coração enganoso, como é que a gente pode imitar Deus? E Paulo vai dar a razão no verso 2: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O segredo não é o nosso caminhar, não é a nossa força, mas aquilo que Cristo fez por nós. Ele se entregou por nós, ele foi o sacrifício agradável a Deus. Deus não se agrada de nenhum outro sacrifício, ele se agrada do sacrifício do seu Filho. A partir desse sacrifício nós temos condições de viver de acordo com a luz de Deus, não mais andar nas trevas, porque Cristo é a nossa luz. Então o texto vai falar para a gente como nós devemos andar na luz de Deus. E em primeiro lugar, a partir do verso 3, de 3 a 5, ele vai falar que nós temos que rejeitar as obras das trevas. Nós precisamos rejeitar essas obras. Depois ele vai falar dos versos 6 a 9, que nós não podemos nos enganar com as obras das trevas. Elas são sedutoras, elas nos enganam. E aí o texto vai terminar do verso de 11 a 14, mostrando como vencer essas obras das trevas. Nós temos essa capacitação, porque Cristo morreu por nós, Ele é a nossa força. Aquele que está em Cristo pode viver sem o pecado, ou cada dia mais afastado do pecado. Isso é possível quando nós dependemos totalmente da obra de Cristo. Então o verso de número 3, ele vai falar sobre rejeitarmos as obras das trevas, de 3 a 5. Ele diz assim: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Olha só, vocês são filhos de Deus, imitem a Deus, não vivam de acordo com as trevas, com a impureza ou impudicícia, toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer se nomeie, nem sequer seja algo do nosso linguajar. Tudo isso tem que ser desprezado, rejeitado, porque isso não agrada o coração de Deus. Não é assim que imitamos a Deus, pelo contrário, é assim que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. O curioso aqui é que essa palavra tão diferente do nosso português, um português clássico, né? Impudicícia, às vezes a gente não sabe o significado dela. Se eu der o significado, aliás, se eu falar para os irmãos qual é a palavra grega aqui, os irmãos vão ligar com um monte de coisa. Eu creio que é possível fazer isso. A palavra impudicícia usada aqui no texto original significa, ou é a palavra porneia.
De onde vem pornografia, de onde vem sexo fora da aliança do casamento, prostituição, adultério, relacionamento sexual do casal de namorados fora da aliança do casamento, ou seja, todo tipo de prática sexual que não agrada a Deus. Então eu já peguei várias pessoas falando assim, não tem mandamento que diz que o namorado não pode ter sexo no tempo do seu namoro. Claro que tem. Talvez a tradução te confunda, porque quando você olha no Novo Testamento e vê a tradução prostituição, aí a pessoa pensa assim, não, peraí, eu nunca vendi o meu corpo, eu nunca pratiquei o sexo vendendo o meu corpo, então eu estou livre desse pecado. Está enganado, porque a palavra usada ali é porneia, é fornicação, é toda atitude sexual fora da aliança do casamento. Foi Deus quem criou o casamento, foi Deus quem criou o sexo como um símbolo, um pedacinho do que a gente vai ter no céu. O prazer que nós podemos sentir no sexo, ele representa aquilo que teremos na eternidade. Então é algo muito santo, é algo que agrada e glorifica o nome de Deus, mas ele só é santo quando há um compromisso de casamento feito diante de Deus e feito diante dos homens, compromisso da aliança do casamento. Então o texto vai falar, olha, vocês têm que rejeitar todo tipo de impureza, todo tipo de prostituição, de adultério, de fornicação. Tudo isso tem que ser desprezado, porque era isso que os gregos e romanos faziam prontamente. Eles não amavam a Deus, eles viviam nas trevas, eles não conheciam a vontade de Deus e praticavam todo tipo de impureza. E o texto vai dar essas ênfases, impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça. A palavra usada aqui pode ser traduzida como avareza, aquele que deseja aquilo que é do outro, aquele que deseja sempre mais e mais. Ele não se aquieta no seu coração, e essas coisas o texto diz que nem sequer devem se nomear entre vós como convém a santos. Olha agora o verso 4. Nem conversação torpe, nem palavras que não edificam, que são podres. A palavra usada é muito forte, conversação torpe, palavras vãs, palavras que não têm valor algum, chocarrices, reclamações, coisas estas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Quando você conversa com alguém, qual é o foco do seu linguajar? A tendência nossa eu já falei isso várias vezes, aliás aprendi isso com o reverendo Hermes, um dos professores de teologia sistemática lá do seminário. Ele dizia assim, como a gente se reúne em rodinha de miséria? A gente vai conversar com alguém e alguém vai falar, não estou bem, estou com dor aqui, dor de cabeça, né? E aí o outro vai falar, eu estou pior que você, porque além da dor de cabeça, eu estou com um problema sério, eu estou com isso. O outro fala, eu estou além de tudo desempregado. E a gente começa a contar miséria, reclamações. Quando na verdade o texto mostra para a gente o que a gente tem que fazer é viver em ação de graças. É encher o nosso coração das coisas boas que Deus tem feito e proclamar essas coisas às pessoas. Nós não podemos toda hora reclamar da vida, porque isso são obras das trevas. Nós temos que cultivar o nosso linguajar de forma edificante. Aí o verso 5, sabei pois isto, nenhum incontinente, aquele que não se contém, não é? Aquele que é contumaz no pecado, que não tem o domínio próprio, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, ou seja, que ama mais o dinheiro, as posses do que o próprio Deus, nenhum deles tem herança no reino de Cristo e de Deus. Se nós queremos ser filhos de Deus, temos que andar na luz de Deus, não podemos andar nas trevas, precisamos rejeitar as obras das trevas. Agora a partir do verso 5, aliás 6, o apóstolo Paulo aqui vai nos ensinar a não nos enredarmos, não nos enganarmos com essas obras, porque a palavra de Deus é sábia e ela instrui a gente diversas vezes. Nós falávamos ontem eu citei um versículo de Provérbios aos adolescentes, aniversário dos adolescentes, quando o Provérbios diz assim, há caminhos que ao homem parecem direito, mas o resultado final resulta em morte, em desespero, em trevas, em afastamento de Deus. E quantas vezes nós cometemos erros, e muitas vezes esses erros podem ser irreparáveis. Nós não podemos nos enganar, porque as obras das trevas, num primeiro momento, elas não se apresentam como trevas. Se apresentam de uma forma sedutora, agradável aos olhos, desejosa de se comer. Não é isso que Satanás tentou Adão e Eva lá no Éden com aquela árvore que eles não deveriam comer? Eles percebem que é agradável aos olhos, eles desejam. E assim as trevas entraram no coração do homem a partir da queda.
E é assim que Deus até hoje, aliás, que Satanás até hoje usa para nos enganar, para nos enredar com coisas aparentemente boas e que resultam em morte, em tristeza, em angústia, em depressão, em tudo aquilo que é desagradável a todos nós e também a Deus. O texto vai dizer então no verso 6, ninguém vos engane com palavras vãs. Os efésios eram bons de palavra, aliás, eles eram descendência, de toda aquela filosofia grega. Eles eram muito bons de argumentação de palavra. E Paulo está dizendo, olha, cuidado que ninguém vos engane. Aliás, ele vai falar isso aos Colossenses, uma igreja vizinha de Éfeso. Ele vai dizer assim, cuidado que ninguém vos engane com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Preste atenção, fique atento, porque diariamente o inimigo está levando-nos a pensar de forma desagradável a Deus, contrária à palavra do Senhor. Ninguém vos engane com palavras vãs, não valem nada, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós muitas vezes desobedecemos a Deus porque damos ouvidos à voz de Satanás, damos ouvidos à voz de pessoas que achamos sábias, mas que de sabedoria não tem nada, porque não estão firmadas na palavra de Deus. O verso de número 7 diz, portanto não sejais participantes com eles. É loucura participar com aqueles que vivem na desobediência. É uma afronta ao próprio Deus. Aliás, a palavra de Deus diz isso, de Deus não se zomba, o que o homem semear, ele vai colher. Deus é justo. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Nós temos que levar Deus a sério, encarar o pecado como algo trágico na nossa vida. E todo dia lamentar porque pecamos, pedir perdão a Deus porque pecamos, buscar a força em Deus para não pecar mais, ou para tentar pecar o menos possível, enquanto estivermos presos a este corpo voltado para o mal, depravado no seu pecado. Então o verso 7 diz, não sejais participantes com essas trevas, pois outrora, verso 8, ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Lembram que ele fala lá no capítulo 2? Nós somos alcançados pela graça, Ele nos reconcilia. Nós vivíamos antes sem paz, sem esperança, sem Deus no mundo. Agora nós temos as promessas de Deus. Nós não podemos mais andar de acordo com o nosso coração enganoso, mas devemos andar de acordo com aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o que é o cabeça da igreja, o que domina sobre todas as coisas. Esse deve ser o nosso proceder, o nosso caminhar. Verso 9, ele dá uma razão, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Será que a sua vida tem agradado a Deus? Será que nas decisões da sua vida, decisões talvez simples, coisas básicas do dia a dia, da correria do dia a dia, você tem se preocupado em agradar ao Senhor? Tem perguntado a Deus se o que você está decidindo é agradável a Deus? Não adianta a gente viver longe desse plano de Deus, porque aí é viver em trevas, e as trevas são terríveis, as trevas só trazem problemas para nós. O texto então vai mostrar que a gente tem que tomar todo cuidado para não ser enganado pelas obras das trevas. E agora dos versos 11 a 14, o apóstolo Paulo vai falar como nós vencemos as obras das trevas. Ele tinha dado já a razão principal. A razão principal, o que faz sentido e dá forças para nós vencermos, é que Cristo venceu. Cristo é aquele que agradou a Deus, e estando em Cristo nós também agradamos. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz Hebreus. Quando nós temos fé em Cristo, quando nós confiamos na obra de Cristo, nós temos forças para vencer as batalhas da vida, as batalhas das trevas contra nós. Verso de número 11, ele diz assim, nós temos que nos posicionar para vencer as trevas. Não é? É algo, aliás, eu queria dizer um pouco antes aqui, Satanás não está brincando, nós estamos em guerra. Ele tentou impedir que Jesus viesse cumprir a sua missão. Ele tentou matar a descendência de Cristo desde o início. A morte de Abel por Caim, Abel era a descendência de Cristo, e Satanás tentou impedir que Cristo viesse. Mas Deus levanta outro, levanta 7. E tudo aquilo que aconteceu na história bíblica é uma tentativa de Satanás de impedir que aquele menino, o Filho de Deus, viesse da semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente, para impedir que Gênesis 3,15 fosse cumprido.
Só que ele não se deu por conta, ele não conseguiu vencer a Cristo. Cristo veio, venceu Satanás, esmagou a cabeça da serpente, que é Satanás, lá na cruz. Despojou os demônios, tirou as armas deles, eles estão limitados no seu poder, e agora o Evangelho pode ser pregado, anunciado e impactar o nosso coração, porque Satanás ainda está limitado pela obra magnífica de Cristo na cruz, pela sua glorificação, quando ele mesmo diz: todo poder e autoridade foi me dada no céu e na terra. Satanás não tem poder de nada, mas ele não está brincando, porque ele não conseguiu fazer nada contra Cristo. E agora ele quer atacar quem? A igreja, que é povo de Deus. Então ele não está brincando quando ele trata com a gente. Jesus já disse isso, ele vem como um ladrão, e o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Ele quer tirar tudo da nossa vida, ele quer tirar a nossa paz, ele quer deixar a nossa família um tremendo de um caos, ele quer tirar dos nossos filhos a vida e levá-los para uma morte, quem sabe uma morte por overdose, uma morte por qualquer coisa que não glorifique o nome de Deus. Satanás não está de brincadeira conosco, e nós temos que nos posicionar. Paulo diz agora no verso 11: não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as. Será que nós temos essa força, essa ousadia, essa coragem de ver as trevas ao nosso redor e nos posicionarmos de maneira séria contra elas? Quer ver um exemplo? Quando nós estamos numa rodinha de piada suja, não é isso? Lá no trabalho, as pessoas que não conhecem a Deus começam a falar um monte de besteira, de bobagem, que nós sabemos que desagrada ao Senhor. E qual a nossa postura diante disso? Muitas vezes é dar risada, achar legal, curtir, ou quem sabe até mesmo participar. E assim nós estamos vivendo conforme as trevas e não conforme a luz. Eu não estou dizendo que nós crentes temos que ser aqueles chatos, que qualquer coisa que falam para nós, ou qualquer coisa que acontece ao nosso redor, você chega e fala: você vai para o inferno por causa disso. Esse é o crente chato. Mas não é isso. No entanto, você também não pode ficar quieto diante das coisas erradas que acontecem ao seu redor. Você não pode ser cúmplice disso, porque Deus vai cobrar de você. Aliás, é curioso quando Paulo escreve aos Romanos, e ele vai falar de todo o pecado da humanidade, caindo na idolatria e sendo entregue a todo tipo de perversidade, de homossexualidade, coisas que desonram o nome de Deus. A palavra dura de Paulo ali no final do capítulo 1, não é só com aqueles que fazem, mas com aqueles que são simpatizantes dos que fazem, com aqueles que aprovam esses tipos de pecados. Nós não podemos aprovar, nós não podemos ser cúmplices. Se algo errado está acontecendo ao nosso redor e nós soubermos e não tomarmos providência, Deus vai cobrar de nós sim. Nós precisamos denunciar o pecado, nós precisamos falar a todo mundo que é tempo de se arrepender. É a mensagem de João Batista. Ele estava disposto a perder o seu posto de profeta, ele estava disposto a chegar na cara do rei e dizer ao rei: você é um homem, você é um adúltero, você precisa se converter ao Senhor. Será que nós temos essa vontade, essa ousadia de João Batista, de ter aquela palavra sempre própria para aquele momento? Ninguém tinha coragem de confrontar Herodes, ele foi lá e confrontou de acordo com a palavra de Deus. Isso custou a sua cabeça. Ele foi morto, mas foi fiel a Deus. Adianta do que você ter um monte de amizades, você não perder o seu emprego, mas você ser conivente com o pecado que está do seu lado, e você não ter coragem de falar para as pessoas que é tempo de se arrepender e crer no Senhor Jesus. Paulo vai dizer que a gente tem que se posicionar. Não podemos ser cúmplices das obras das trevas, infrutíferas das trevas. Antes, porém, temos que reprová-las. E o verso 12: porque eles, ou o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. O que é feito pelas pessoas que estão na sua depravação total, que não têm a Jesus, só falar do que eles fazem é vergonhoso. E muitas vezes nós falamos também, nós achamos legal. Alguns até curtem no Facebook. Olha que coisa beleza, que é coisa maravilhosa, triste na verdade, porque nós temos que reprovar com amor, com educação, com oração, para impactar o coração das pessoas, para mostrar a elas que é possível viver sem andar de acordo com as trevas. Verso 13: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Quando a luz chega, as trevas
não mais existem. Você já parou para pensar nisso? Se nós apagarmos aqui, né? Se nós chegarmos aqui nessa igreja à noite, como muitas vezes nós chegamos, toda fechada, né? Nós abrimos aqui a porta ao lado, o Rafael faz isso sempre, está tudo escuro. Quando a gente aperta o botãozinho do interruptor, não tem mais trevas. Onde chegou a luz, as trevas não podem mais prevalecer. Quando você chega lá no seu trabalho, as trevas continuam. Quando você chega lá dentro da sua casa, nos seus relacionamentos, será que as trevas estão imperando? Jesus diz: vós sois sal da terra e luz do mundo. Ele não está dizendo que nós devemos ser, ele está dizendo que nós somos. O problema é que Jesus diz lá no Sermão do Monte, nós devemos ser um sal que dá sabor, que tem propriedades corretas. Nós temos que não esconder a luz, não colocá-la debaixo de uma mesa, mas colocá-la no ponto mais alto. As pessoas precisam saber que somos de Cristo. E você não precisa nem falar que é, você precisa agir conforme a vontade de Deus. Se você está agindo conforme a vontade de Deus, onde você chega, pode ser no metrô, pode ser no ônibus, pode ser no seu trabalho, as pessoas sabem quem é você, elas te respeitam pela sua fé, e elas são de alguma forma impactadas. Se elas precisarem de alguém com confiança, elas vão te procurar. Mas se você vive igual os demais, você é igual às trevas, você não tem a luz de Cristo. É o que Paulo está dizendo, nós precisamos nos posicionar. E aí ele termina dizendo, fazendo um apelo, que é uma ligação de 2 textos de Isaías, pelo que se diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. A reforma despertou. A palavra de Deus despertou no coração de Lutero, e ele teve a ousadia de proclamar 95 erros do império, da igreja, do poder da época. Será que nós hoje teríamos a mesma coragem de Lutero? Será que nós hoje teríamos a mesma coragem dos demais reformadores? De impactar a nação, o país, toda a Europa foi devastada por essa idade das trevas. Mas eles trouxeram tudo à luz de Cristo. E onde chegou o Evangelho, os países onde aceitou o Evangelho e que viveu a reforma protestante foram países bem-sucedidos, aliás, são até hoje. As melhores universidades do mundo eram protestantes, a maioria delas presbiterianas e congregacionais. Atravessaram o oceano, conquistaram a América e construíram um país quase que perfeito, cuja lei é fundamentada na Confissão de Fé de Westminster, um dos frutos da reforma protestante, firmada na palavra. Mas infelizmente hoje, aquilo que os nossos pais deixaram, aquilo que os reformadores deixaram, nem mesmo os americanos, nem mesmo os europeus estão se dando conta desses benefícios. Aliás, dos benefícios não, eles estão se aproveitando do benefício que a reforma trouxe, mas desprezando a luz de Cristo. De nada adianta, eles vivem na dureza do coração, eles vivem nas trevas. Desperta, ó tu que dormes. Que Deus assim esteja tratando do nosso coração, trabalhando na nossa vida. E eu queria de novo, eu já fiz esse apelo várias vezes, há vários anos eu tenho feito esse apelo, porque é um apelo que já impactou o meu coração uma vez, é um dos lemas de pregação do próprio pastor Hernandes, ele repete isso várias vezes, quando ele cita o pastor que colocou uma faixa na porta da sua igreja: ou essa igreja vai passar por um avivamento, ou ela vai passar por um sepultamento. Ou a sua casa vai passar por um avivamento, uma vida séria, vida com Deus, ou você está fadado ao fracasso no seu casamento, você está fadado a ver os seus filhos andando nas trevas e talvez morrendo por elas, porque Satanás não está de brincadeira. Nós precisamos nos voltar para Deus com toda a confiança, com toda a gratidão. Precisamos sair da zona de conforto e buscar ao Senhor com todo o coração. Precisamos voltar à inauguração do templo lá em Jerusalém, quando a palavra de Deus veio sobre Salomão, dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Será que Deus vai ouvir o nosso clamor? Será que nós vamos experimentar um avivamento ainda no nosso tempo?
O texto diz: desperta, ó tu que dormes. Um dia a igreja, aliás, algumas vezes, a igreja ouviu essa palavra e despertou-se e impactou o mundo. Esse é o lema da reforma. Somente Cristo. Cristo é aquele que capacita a gente a viver na luz do Senhor. Que Deus assim nos ajude, nos abençoe a sermos fiéis a Ele em tudo. O último lema da reforma, o último sola, somente da reforma, nós falamos do somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé. E o último lema é somente a Deus a glória. Somente Ele deve ser glorificado, exaltado. E é isso que nós vamos fazer, louvando a Deus através do hino agora pelo Alvorada, conjunto Alvorada.